sempre, logo nos primeiros dias, né, era o vovô que veio ministrar para a gente. Ele não gosta, mas ele é nosso avô. E agora eu quero chamar o tio mais novo, né? Veio a tia mais velha, hoje vem o mais novo, que é o pastor Neto Tabal, vai ministrar sobre as nossas vidas, amém? Vai ser boca de Deus, canal do Senhor. Eu creio que Deus tem falado comigo sobre o rio de Deus que está passando. E que cada vez que vem um ministro de Deus aqui, o Senhor vai usar, porque são rios ligados à fonte. E por onde esse rio passar, vidas vão ser curadas, libertas, ressuscitadas. Vidas vão ressuscitar em nome de Jesus. E que o Senhor te use, pastor, de uma forma sobrenatural nesse lugar, que a espada da palavra esteja na sua boca, fazendo separação entre alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e propósitos do coração, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Quantos estão felizes com o Senhor? Menos da metade, queridos. Bom dia, igreja. Quantos estão felizes com o Senhor? Amém. Eu queria começar dizendo que é uma alegria poder estar aqui. Sou grato a Deus, sou grato aos nossos pastores, pastor Anderson, pastora Beth, pela confiança, pastora Bá, que tem sido instrumento. Querido, subir depois de uma oração dessa aqui não é fácil. Tem fogo aqui nesse lugar, amém? Agradecer a Deus pela sua vida, que você decidiu vir a esse lugar. E eu já vou dizendo que eu não vim pregar, eu vim profetizar sobre a sua vida, amém? Agradecer a Deus pela vida desse louvor maravilhoso. Querido, estar aqui é uma grande responsabilidade. Há um peso muito grande. Eu fui convidado há pouco mais de uma semana. E até ontem à noite me passaram a mensagem perguntando qual era o tema. Eu disse, até agora papai não liberou, mas na hora que ele liberar, e aí como sempre na dependência dele, a madrugada ele liberou, amém? E eu fiquei muito feliz, queridos. Eu estive aqui há pouco mais de uma semana no culto dos jovens, e eu fiquei muito, muito grato a Deus, de ver os jovens reunidos, de ver o envolvimento. E eu queria agradecer a Deus. Eu tenho uma palavra para a sua vida. Quantos jovens tem aqui? Amém? Quantos estavam aqui sábado passado? E o resto estava onde, querido? Onde você estava? Você perdeu, foi um culto maravilhoso. Não porque eu vim, mas porque o Senhor estava, amém? E louvar a Deus pela vida do pastor Moisés, da sua esposa, de todos os líderes dos jovens que têm se envolvido, têm dedicado um tempo ao Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Pode colocar aqui, profeta, Atos no capítulo 5. A partir do versículo 5, talvez você conheça a história de Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos. A Bíblia diz que ele vendeu uma propriedade e, como era de costume, aqueles que vendiam decidiam dividir aquilo que o Senhor tinha colocado em suas mãos com o resto da igreja, com a igreja primitiva. E Ananias então, depois de vender, ele resolveu reter um pouco e apresentou diante de Pedro, e dizendo, esse foi o valor. E Pedro disse, por que você deixou Satanás colocar essa cólera no seu coração? Porventura, se você tivesse vendido e ficado com o dinheiro, não era seu? Mas desde o momento que você quis enganar, não enganou a mim, você tentou enganar a Deus. E a Bíblia diz que ele caiu ali morto. Depois veio a sua esposa 3 horas depois. Querido, já pensou um culto de 3 horas? E Ananias, a Safira chegou e Pedro disse, esse foi o valor que foi vendido, a propriedade. Ela disse, foi. Ali estão os pés daqueles que levaram o teu marido e vão te levar também. Mas algo me chamou a atenção, querido, o segredo está no detalhe, amém? Versículo 5, esse. Versículo 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Versículo 6, profeta. Levantando-se os moços, outra tradução,
os jovens cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Versículo 10, queridos. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os jovens, os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do seu marido. Querido, não sei se você entendeu, mas a responsabilidade de levar tudo aquilo que é morto está sobre você, jovem. Quem está me ouvindo, diga amém. Está sobre a sua responsabilidade. Tirar da igreja tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não tem vida, tudo aquilo que já está morto. Toda a falta de fé, toda a incredulidade, toda a infidelidade, toda a frieza espiritual, Deus confiou a você. A palavra veio do alto para Pedro. Você está aí, querido? Você é jovem? Deus confiou a você. Deixa Ele usar os teus pés para tirar daqui aquilo que não presta, aquilo que não agrada a Deus. Ele tem confiado sobre o seu corpo, sobre seus pés, sobre as suas mãos, o talento que Ele te deu. Invista tempo, querido, vindo para a rede. Invista tempo naquilo que vai te gerar vida, amém? Porque tudo aquilo que é morto, Deus tira da igreja e Deus vai usar você. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Então dê uma salva de palmas a Ele. Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Então abra lá comigo, queridos. Prometo que eu não vou demorar. Sempre eu prometo, né? Mas eu vou cumprir. Primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Primeiro Samuel, capítulo 23, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ai de mim. Está entre Gênesis e Apocalipse, querido. Glória a Deus, querido. Aqui é diferente, aqui é de coco. Deus é bom, amém? Todos acharam? Tem como ligar uma lâmpada aqui em cima para me ajudar? Amém, obrigado. Posso ler, irmãos? E diz assim, a partir do versículo 1. E foi anunciado a Davi, dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com o éfode na mão, e foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, para que descessem a Keila, para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi
que Saul maquinava esse mal contra ele, disse a Abiatar o sacerdote: traze aqui o éfode. E disse Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-me saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e os meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E você mesmo, sem entender, diga amém. Pai, mais uma vez nós queremos, Pai, levantar nossa voz e agradecer ao Senhor, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos na Tua presença. Pai, como o Senhor já começou a falar conosco através das orações, através do louvor, nós pedimos que o Senhor continue falando através da Tua palavra. Senhor, eu estou aqui senão, Pai, para Te servir, Pai, trazendo ao Teu povo aquilo que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Há um ano atrás o Senhor ministrou essa palavra, e ontem, Senhor, pela madrugada, foi essa palavra que o Senhor trouxe, Pai, para que eu dividisse hoje com os Teus servos. Então, Senhor, traz todo o entendimento cativo à Tua presença. Tira a inquietude, Pai, a ansiedade, a preocupação. Que o Senhor tenha total liberdade, porque a primazia neste lugar é Tua. Que seja assim na nossa vida também. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu peço a sua atenção. Prometo que eu não vou demorar para compartilhar aquilo que o Senhor ministrou. Há um ano atrás, Deus me deu essa palavra e ela está guardada dentro de mim. E ontem pela madrugada eu disse: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? Querido, sem pretensão nenhuma, eu poderia abrir aqui um texto e, conhecendo um pouco sobre ele, trazer para você algo que pudesse chamar a sua atenção. Mas essa não é a minha pretensão, nunca foi a intenção do meu coração. O que eu desejo é trazer algo que pode mudar a sua vida, que mude o curso da sua vida, que traga uma palavra profética sobre você, que venha te abençoar. Amém? A Bíblia diz que quando o Senhor decidiu ungir a Davi como rei, mandou o profeta Samuel ir até Belém, na casa de Jessé, o pai de Davi. E como ele tinha mais 7 irmãos, eles foram passando, cada um diante do profeta. E à medida que ele ia passando, ele dizia: está diante do Senhor ser ungido. Deus disse: não, Samuel, você se enganou. Você está olhando só por fora. E eu, além de olhar por fora, eu conheço por dentro também. E aí ele passou o primeiro, passou o segundo, o terceiro. E depois que acabaram aqueles homens, uma pergunta de Samuel dizendo: acabaram os jovens, os mancebos? Ele disse: só tem um, está lá no campo. Ele disse: então ninguém vai sentar e comer enquanto ele não chegar. E a Bíblia diz que quando Davi chegou, o Senhor disse: é esse aí, é esse que eu quero. É esse que eu separei, é esse que vai ser o meu servo. É esse que vai governar o meu povo. E então, com o chifre de azeite, ele derramou sobre a cabeça de Davi. Queridos, isso está em 1 Samuel capítulo 13. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E no versículo 14, versículo seguinte, o Espírito do Senhor saiu de Saul. O que ele está dizendo? Que aquela unção para governo que estava sobre Saul, por causa da sua desobediência, passou para Davi. Quem está me ouvindo, diga amém. E depois desse dia, queridos, Davi nunca mais foi o mesmo. Porque o momento que ele recebeu a unção, ele recebeu também uma inveja dos seus irmãos, a perseguição do inimigo. Aí apareceu para ele um urso, nunca tinha aparecido. Aí apareceu para ele um leão, nunca tinha aparecido. Aí apareceu na sua vida um gigante, ainda não tinha aparecido. Só tem uma coisa, querido: quem tem a unção de Deus, tem poder e autoridade de Deus para vencer, amém? E a Bíblia diz que quando ele chegou ali, diante do exército, que havia um paredão, há 40 dias, que aquele povo recebia afronta. Você conhece a história. E Davi então se prontificou
E pela fé e a unção que estava sobre ele, ele derrubou aquele incircunciso filisteu. Queridos, e a princípio isso foi muito bom. Davi passou a morar na casa do rei. Davi foi admirado pelo rei. Davi casou com a filha do rei. A sua família parou de pagar tributos. Até que um dia, queridos, vindo de uma peleja, depois de uma vitória, fizeram uma música. Porque Saul matou seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Isso foi o suficiente para entrar uma inveja no coração de Saul. E ele então decidiu matar Davi. E a Bíblia diz que Davi saiu correndo, queridos, fugindo, porque ele não queria se levantar contra o ungido do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi fugindo, e por muitos anos Saul tentou matar Davi, e se arrependia, e Davi voltava. Depois ele perseguia Davi de novo, Davi fugia, até que certo dia, a Bíblia diz que Davi fugiu, chegou até a terra dos filisteus. E aí o seu rei Aquis, quando viu Davi, disseram: esse aí não é aquele Davi que fizeram aquela música que Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. E Davi viu que ele ia morrer, queridos. Ele então literalmente se fez de louco. A Bíblia diz que ele começou a se debater, começou a sair saliva do seu canto da boca. E aí o rei disse: porventura já estão faltando loucos aqui para trazer esse também? Tire esse homem da minha presença. E porque ele se fez de louco, ele escapou. Quem está me ouvindo, diga amém. E ele então continuou fugindo até chegar numa cidade chamada Adulão. E naquela cidade, queridos, havia uma caverna. E Davi comandava sozinho. Entrou naquela caverna. E havia ali cerca de 400 homens. E a Bíblia diz que Davi se levantou como o chefe daqueles homens. Agora o histórico daqueles homens não era bom, queridos. Eram homens que tinham um nome sujo no SPC e tudo quanto é linha de crédito. Homens amargurados, desistidos, homens tristes, homens que a sociedade já não queria mais que eles vivessem no meio dela. E aí então, chega diante de Davi o que nós acabamos de ler aqui, dizendo que Keila estava sendo ameaçada e que havia uma ameaça dos filisteus que iam invadir Keila, ia destruir, ia saquear tudo. E aí então Davi foi convidado pelo seu sentimento e por algo que Deus colocou no seu coração para orar a Deus e dizer: Senhor, porventura eu devo me preocupar com Keila? Eu devo comprar essa briga? Eu devo ir até lá, interceder, intervir, pelejar? E Deus disse: vai, Davi, que eu vou te dar a vitória. E quando Davi compartilhou com aqueles homens que ele havia juntado lá na caverna, lá em Adulão, eles disseram: Davi, se aqui em Judá nós já estamos com medo de Saul, se aqui nós já estamos temerosos, quanto mais em Keila. E aí Davi então voltou a consultar o Senhor. Você está aí, meu irmão? Amém? A Bíblia diz que ele voltou a consultar o Senhor. E o Senhor disse mais uma vez: pode ir, Davi, porque eu vou entregar o inimigo nas tuas mãos. E como nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Davi foi. E Davi pelejou e desbaratou os inimigos, pegou os espojos. Só tem um problema, queridos. Diga qual? Você não quer ouvir, querido? Diga qual, pastor? Aquela era uma cidade cercada, queridos. Uma cidade murada. Uma cidade que só tinha a entrada pelo portão. E se você estivesse dentro dela, o portão cerrado, você não teria como sair. E a Bíblia diz que Saul ouviu que Davi estava dentro da cidade. Aí Saul com aquele sentimento diz: porventura não é o Senhor que planejou isso para entregar Davi nas minhas mãos? E aquilo chegou diante dos ouvidos de Davi. Olha, Davi, Saul vem com todo o povo, com todo o exército, e vem pelejar contra nós aqui em Keila. Vai destruir Keila e vai nos destruir também. E Davi disse: isso não pode. Davi então foi consultar o Senhor. Queridos, talvez você não tenha prestado atenção, mas olhe para cá. Davi foi consultar o Senhor e disse: Senhor, é verdade aquilo que os meus ouvidos ouviram? É verdade que Saul mais uma vez está planejando vir contra mim? É verdade que Saul sabe que eu estou aqui dentro dessa cidade murada? E o Senhor disse: é verdade, Davi. Eu disse: Senhor, mas é verdade que
porventura o povo de Keila, vendo a ameaça de Saul, eles me entregariam, Senhor, nas mãos de Saul? Deus disse, com certeza, Davi. Não, Senhor, o Senhor não entendeu, eu vou perguntar de novo. Porque o Senhor sabe que eu arrisquei a minha vida, a vida dos meus homens. O Senhor confirmar para mim que Saul já está sabendo, tudo bem. Mas eu vou lhe perguntar de novo, Senhor. Porventura, se Saul viesse até aqui e me procurasse, o povo de Keila me entregaria nas suas mãos? O Senhor disse, com toda certeza, Davi. Você está aí, querido? Você entendeu agora? Você entendeu que contexto, que cenário Davi estava? Depois de fugir tanto tempo de Saul, depois de comprar uma briga que não era dele, depois de arriscar a sua vida e as dos seus homens, depois de saber que Saul mais uma vez vinha perseguindo, depois de restabelecer a paz e a segurança naquela cidade, o Senhor diz para Davi, deixa eu te dar um conselho, Davi, sai depressa, porque Saul já está vindo. Queridos, esse texto ele é tão rico e nós podemos trazer tantas lições desse texto. E quantas ministrações eu já ouvi sobre esse texto, e quase todas são unânimes. Falar sobre a ingratidão do povo de Keila. Porque, querido, eu não sei se você prestou atenção, aquele povo estava sentenciado a ser destruído, a cidade ser saqueada. E um homem como Davi se levanta, com um exército não tão grande, não tão numeroso, arrisca a sua vida. E Deus não deu outra opção, disse, Davi, com certeza eles vão te entregar. Eu não sei como é que você ficaria, queridos, mas eu ficaria decepcionado. Quem está me ouvindo? Então é muito fácil olhar para esse texto, olhar para o povo de Keila e pensar que povo ingrato. E se eu perguntar aqui, quantos já tiveram essa experiência de passar por uma ingratidão? Com certeza todos aqui, queridos. Queridos, e a ingratidão, pensa no negócio ruim, porque não tem desculpa. Foi o pecado que Helel Bechará, o Satanás, cometeu, queridos. Ele era o sinete da perfeição. Quando Deus queria conferir algo, se ficou bem feito, olhava para ele. Está lá em Ezequiel. Quem está me ouvindo? Queridos, quem mata tem uma desculpa. Foi sem pensar, foi com raiva, foi no momento. Quem rouba tem uma desculpa. Eu estava com fome. Para tudo tem uma desculpa, querido. E para ingratidão? A pessoa que você pega, traz para dentro da sua casa, que você inverte nele na sua célula, que o pastor inverte, às vezes até financeiramente, que aconselha, que gasta tempo, que ora, não desiste. E depois que a pessoa restabelece a paz na sua vida, muda, aí ela é ingrata. Há uns anos atrás eu acompanhei a vida de um casal da igreja que se separou, já tinha filhas moças, grande, adolescente. E eu vi ali dos nossos pastores de investir naquela família, de orar mesmo depois de separado, sempre aconselhando, não desistiu. E quantas celas eu participei junto com aquele homem, aquele pai de família, e vendo a história dele. Queridos, e por tantos anos eles passaram na igreja, separaram, a igreja continuou investindo, eles retornaram e foram embora da cidade. Foi para uma outra cidade onde tem a igreja nossa, e eu estava lá. Até que certo dia, queridos, eles saíram, foram em outra igreja, deram testemunho na televisão, dando testemunho dizendo que aquela igreja mudou a vida deles. Querido, nós não estamos aqui para concorrer com ninguém, amém? Mas aquilo é ingratidão, queridos, porque eu participei, eu vi. Quem está me entendendo? A ingratidão não tem desculpa. E o que o povo de Keila estava prestes a fazer era isso. Era mostrar sua ingratidão. Porque ainda que custasse a vida deles, eles já estavam sentenciados. E Davi ali arriscou a sua própria vida dos seus homens. E o Senhor disse, Davi, pode sair. Eu queria só chamar a sua atenção para isso. Mas não é isso que eu vim falar para você, amém, querido?
Eu podia olhar para esse texto e ver como Davi era um homem que consultava a Deus, e nós precisamos disso. Davi disse: Senhor, eu devo ir. Deus diz: vai, eu vou te entregar a vitória nas mãos. E os homens disseram: Davi, não vai, Davi, porque nós somos poucos. Escondido nós já estamos com medo, imagine na frente de batalha. Davi voltou a consultar o Senhor: Senhor, eu devo ir? Deus disse: vai, Davi. E depois de Davi ir, queridos, conquistar, ouvir de Deus esse não, deixa eu lhe dizer, esse não de Deus foi que salvou Davi. Você está me ouvindo? Senhor, eles vão me entregar? Vão. Eu fico aqui? Não, Davi, sai depressa. Senhor, mas foi o Senhor que mandou eu vir para cá. Sabe aquele não de Deus, querido? Senhor, eu devo insistir nesse relacionamento? Deus diz: não. Você está me entendendo? Senhor, eu devo continuar insistindo nesse negócio? Deus está dizendo não. Senhor, eu devo fazer isso aqui? Não. Aí você não satisfeito com o nome de Deus, vai com seu líder, vai com seu pastor, vai com alguém. Deus disse não. Deixa ele dizer: esse não quer salvar a tua vida. Esse não quer preservar a tua saúde. Esse não quer preservar o teu futuro. Esse não vai permitir você receber um sim de Deus lá na frente. Você está me entendendo, querido? Estou sendo claro? Então eu poderia pegar vários exemplos aqui desse texto. Da ingratidão do povo, da obediência de Davi, do não de Deus. Mas o que me chamou a atenção, queridos, o segredo está nos... O segredo está nos detalhes, querido. É claro que tudo que já foi ministrado sobre esse texto, desse ponto de vista que eu li aqui, é totalmente correto, queridos. Mas olha o que Deus ministrou no meu coração e o que eu vim dividir com você. Olha o que diz aqui a partir do versículo 12. E disse mais Davi, ou seja, Davi já vinha no diálogo com Deus: entregar-me-iam os cidadãos de Keila a mim e os meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: entregariam. Versículo 13. Então se levantou Davi com os seus homens. Quantos homens, queridos? Quantos homens? Queridos, se nós não pararmos para analisar, além da história, além do que o texto está nos dizendo, para receber de Deus aquilo que Ele quer nos revelar, queridos, se nós não pedirmos do Senhor entendimento, provavelmente só vamos decorar a história. Quantos homens tinham ali? Quantos homens? Cerca de 600 homens, querido. Davi entrou para pelejar e a Bíblia diz, quando Deus disse: Davi, sai depressa porque eles certamente vão te entregar. A Bíblia diz que Davi reuniu seus 600 homens e saíram da peleja, saíram daquela batalha, depois de ter recebido uma palavra que certamente não foi agradável aos seus ouvidos, e porventura pode ter trago tristeza ao seu coração, que pode ter deixado Davi decepcionado. Só tem uma coisa, queridos. Pergunte qual, pastor? Volte aí no capítulo 22, querido. Versículo 2. Pode colocar aqui, profeta. 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns. Queridos, eu não sei se você entendeu, mas a Bíblia deixa bem claro nesse texto que Davi entrou na peleja com 400 homens e saiu com quantos? Saiu com quantos? Sabe o que Deus mandou dizer aqui nessa manhã? Essa peleja não é para te destruir, essa peleja não é para te matar, essa peleja é para te fazer crescer, queridos. Davi entrou com 400 e saiu com 600. Você me entendeu?
A peleja é para nos fazer crescer. Às vezes o que nós vamos ouvir durante a luta são palavras que não vão alegrar o nosso coração, mas são elas que nos fazem crescer, queridos. Davi entrou com 400, saiu com 600. Davi saiu fortalecido. Davi saiu provando que Deus era o seu sustento. E quantas vezes nós temos entrado aqui e ouvido isso, que a provisão vem de Deus, que o socorro vem de Deus, que a força vem do alto, mas nós não acreditamos. A Bíblia diz que Davi consultou o Senhor. Quanto isso? Eu devo ir, Senhor? Vai. Com esses 400, pode ir, Davi. E Davi foi e pelejou, queridos, e conquistou. Ouviu o que ele não gostaria, provavelmente o coração triste, assim como o meu e o seu também. Só tem uma coisa, queridos: ele saiu com 600 homens. Ele saiu fortalecido daquele lugar. Ele saiu maior do que o que ele entrou. Essa peleja é para te fazer crescer. Você vai sair maior dela. Você vai sair mais amadurecido. Você vai sair mais experiente. Você vai sair mais fortalecido por Deus. É o Senhor que está na frente. Você, desde o dia que aceitou Jesus, você não anda sozinho, querido. Não é os seus passos. Se você estiver na direção de Deus, luta nenhuma vai te matar, prova nenhuma vai te destruir. Todas as vezes que vier, o Senhor vai te fazer crescer. Amém? Você crê nisso? Dê uma salva de palmas a Ele. Quando eu fui ministrado por essa palavra, queridos, eu disse: Senhor, eu preciso aprender muito. Nós precisamos aprender muito, queridos. Entender em que nós temos crido, aquilo que nós temos profetizado, que às vezes nós recebemos ou profetizamos e não acreditamos. Davi deve ter saído decepcionado, triste, saiu, mas ele saiu mais forte. Ele saiu mais aguerrido. Ele saiu mais fortalecido. Deus aumentou, queridos. Deus trabalha na contramão da lógica. A lógica está dizendo não dá, Deus está dizendo agora que vai dar certo. Com 400 homens, Davi conquistou, queridos. Restabeleceu a paz naquele lugar. E agora com 600, ele não poderia ficar e resistir, mas ele resolveu ouvir ao Senhor. Essa era a vantagem de Davi. Independente do número do seu exército, preferia consultar o Senhor. Amém? Quem sabe é isso que está faltando na nossa vida. É consultar o Senhor. É entender que Ele é que está na frente. Amém? Eu não sei que luta você está passando. Eu não sei o que esse período causou na sua vida, mas eu tenho uma palavra profética para você. Você vai sair mais fortalecido. Querido, quando tudo isso acabar, você vai sair mais forte. Você vai sair mais experiente. Você vai sair mais crente. Você vai sair mais confiante. Você vai sair maior do que o que você entrou. Amém? Amém, queridos? Eu já estou caminhando para o final. Lê o versículo 14 comigo aqui, querido. Capítulo 23, versículo 14. Depois de Davi ter saído de Keila. Vou ler o 13 de novo. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Versículo 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes. Aonde ele estava, querido? No deserto. E ficou em um monte, no deserto de Zif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Queridos, é o Senhor quem te guarda. Independente da luta que você esteja metido, da dificuldade, é o Senhor que te guarda. Se você estiver debaixo da orientação de Deus, fique tranquilo, é o Senhor quem te guarda.
versículo 15. Vendo, pois, Davi que Esaú saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Eu não sei se você entendeu, querido. Davi estava onde? No deserto, fugindo, escapando. Aí sabe o que Deus providenciou para Davi? No final do versículo 15, um bosque. Deus tem um bosque para a sua vida, querido. Querido, Deus tem um refrigério para você. Não é depois da luta não, é durante a luta, é durante a peleja, é durante a dificuldade. Deus tem a paz para você durante a peleja. A Bíblia diz que no deserto de Zif, Deus preparou um bosque para Davi. Querido, você tem noção do que é um bosque? Você tem ideia do que representa um bosque? Eu vou ler de novo aqui, queridos. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Saul queria matá-lo. Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Deus tem um bosque para a sua vida. Você vai sair mais fortalecido. Você vai sair mais experiente. Você vai sair mais crente, crendo mais. Mas enquanto esse dia não chega, querido, Deus tem um bosque para você. Deus traz um refrigério para você. Você sabe o que significa o bosque na vida de Davi? E eu quero ministrar isso sobre a sua vida, querido. Para nós terminarmos, Deus tem uma palavra aqui profética para todos nós, amém? Abra aí 2 Samuel, no capítulo 18. Você vai ver o que significa o bosque, querido. Isso é uma palavra profética para a sua vida. Deus tem um bosque para você, amém? Deus colocou muito forte no meu coração, pastora, direcionar essa palavra também para os nossos pastores, pastor Anderson, pastora Beth, que com certeza estão nos assistindo, estão lá nos Estados Unidos. Receba essa palavra para vocês. Capítulo 18 do 2º livro de Samuel. A Bíblia diz que Absalom, pai da paz, filho de Davi, se levantou contra o seu pai, armou a cilada contra ele, tomou a coroa e desejou matar seu pai. E a Bíblia diz que Davi saiu com alguns de seus comandantes, como Joabe, parte do seu exército, com as suas esposas, e foi embora, queridos, para não pelejar contra o seu filho, para não matá-lo. E olha o que diz aqui, querido. Versículo 6, 7, 8. Pode colocar aqui, profeta. Versículo 6, 7, 8. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha presta atenção, queridos, a batalha foi no bosque de Efraim. Queridos, Deus sabe quando as suas forças não são capazes. Davi não tinha condições, com pequena parte do seu exército, que ele dividiu em 3 bandos, pelejar contra todo o exército de Israel. Aí Deus, mais uma vez, quando Davi mais precisou, preparou essa palavra para o senhor, meu pastor. Pastor Anderson, pastora Beth. Essa palavra é para você, igreja. Versículo 7. E ali foi ferido o povo de Israel diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, caíram dos soldados de Israel 20.000, queridos. Agora sabe o que é interessante? Sabe qual é a palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã? Versículo 8. Porque ali se estendeu a batalha sobre a face de toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que
a espada consumiu naquele dia. Eu não sei se você entendeu, mas a Bíblia está dizendo que a maior parte desses 20 mil homens não foi a espada do exército de Davi, não foi a espada de Joabe, não foi a espada de quem estava com Davi que matou, foi o bosque, querido. Não sou eu que estou dizendo, foi o bosque que destruiu aqueles homens. Deus tem um bosque para a sua vida. Todo inimigo que se levantar contra você será destruído no bosque. Deus vai te fazer levantar forte dessa batalha, porque tem um bosque de Deus para a sua vida, que Ele vai ser refrigério quando precisar, que Ele vai ser um esconderijo de Deus, e quando precisar pelejar, quando você não tiver força, o bosque vai pelejar por você, amém? Você recebe? Dê uma salva de palmas a Ele. Querido, tem coisas na Bíblia que eu só acredito porque estão escritas. Você já imaginou? Já imaginou, pastora? Essa batalha dentro do bosque? Enquanto os homens corriam, as galhas faziam o papel de espada. Você já imaginou isso, querido? Você já tinha tentado para esse texto? Que quando as suas forças não são capazes, Deus dá um jeito. Você só precisa estar no lugar certo. Qual é o teu lugar, querido? Diga, é o bosque. Às vezes o bosque é lá no deserto. Para chegar no bosque tem que atravessar. Aí quando se fala nisso, eu e você não queremos mais. Mas foi no bosque que Deus trouxe refrigério para Davi. Foi no bosque que Deus escondeu Davi de Saul. Foi no bosque que Deus destruiu os inimigos de Davi. Deus tem um bosque para mim e para a sua vida, amém? Eu fico imaginando, às vezes, tem filmes baseados nessa história, acho que sem saber, queridos. As pessoas entram no bosque e o bosque mata, enrola alguma coisa no pescoço, atravessa com os galhos, é a Bíblia que está dizendo. Davi não tinha condições naturais de matar aqueles homens, mas ele só obedeceu a Deus. Ele foi no caminho certo, na direção certa. Ele saiu com um número maior de homens, mas depois ele foi para o bosque, lá no bosque o refrigério. Deus tem um bosque para a sua vida. Deus tem um bosque para a sua vida, pastor Antes. Deus tem um bosque para a sua vida, pastora Beth. Deus tem um bosque para a sua família. Essa peleja não vai acabar assim. Essa luta não vai acabar desse jeito. Você vai sair mais forte, mais fortalecido. Só permaneça no bosque, só permaneça no lugar de Deus, aonde Deus te chamou, aonde Ele te colocou, é Ele que vai te dar a vitória, amém? Se você contar essa história para alguém, não vai acreditar, queridos. Mas está escrito, amém? Mais foi aqueles que o bosque matou do que a espada. Não são as suas forças, queridos. Não é a destreza da sua mão. Não é a sua inteligência. Não é a sua sabedoria. Não é a sua força. Não é o seu conhecimento. É Deus. É o Senhor. Através, sabe de quê? Da obediência. Amém? Quantos querem entrar nesse bosque? Eu convido você a ficar de pé. Eu não sei como você chegou aqui, querido. Eu não sei como tem sido a batalha. Eu não sei se você tem passado por tudo isso que nós passamos, por decepção, por perseguição. Não sei qual tem sido a tua luta, mas uma coisa eu tenho certeza: você está no lugar certo. Há um bosque de Deus para você. Você vai sair mais fortalecido daqui. Amém? Você crê nisso? Se você quiser, querido, se essa palavra falou com você, se você se identificou, vem aqui à frente, nós vamos orar. Enquanto o louvor está tocando, querido, pense naquilo que você está precisando, na luta que você tem travado. Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer: essa luta não termina assim. Essa ameaça não vai te destruir. Deus tem um socorro para você. Você vai sair mais fortalecido, mais experiente, mais crente, com mais bagagem. Davi entrou com 400, saiu com 600.
Davi saiu mais forte. Foi se refugiar lá no bosque. E todas as vezes que Davi precisou, queridos, Deus providenciou um bosque para ele. Não importa se era no deserto, perseguido por Saul. Não importa se a perseguição veio de dentro de casa. E eu sei que você está me entendendo. Às vezes é dentro de casa a perseguição, queridos. Às vezes é dentro da parentela, não precisa sair. É dentro de casa uma perseguição. Deus está mandando ele dizer, está preparando um bosque para você. Só permaneça crendo. Só permaneça confiando. Abra o seu coração para ele nessa manhã. Eu não sei quais foram as palavras de Davi para o Senhor. Depois de ter dito, Senhor, eu só vim até aqui porque obedeci. Talvez você tenha entrado nessa peleja e tenha dito, Senhor, mas foi o Senhor quem me orientou. As cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Aleluia! Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Das cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Um exército surgiu, um exército surgiu, um exército surgiu. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Das cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Das cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Das cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Das cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Das cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Das cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Das cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Das cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluias, aleluias. Olha para cá, igreja. O Senhor nunca abandonou Davi. Se você permanecer crendo, o Senhor nunca vai te abandonar. O Senhor sabia exatamente quando Ele ordenou Davi para ir a Keila. Ele sabia o que ia acontecer. Às vezes Deus te permite passar por lutas. Ele sabe a provação que você vai ser submetido. Ele sabe qual vai ser a trajetória. E às vezes a gente pergunta, por que, Senhor? É
porque Ele quer nos fazer crescer, querido. Ele quer nos amadurecer. O que Deus estava para entregar nas mãos de Davi, querido, ele precisava estar preparado. Deus queria entregar o seu povo na mão de Davi. Não era qualquer coisa. E Davi tinha que ser treinado no campo de batalha, na obediência, na dependência de Deus. E Davi literalmente dependeu do Senhor, no deserto, no bosque, fugindo, se escondendo. Mas ele nunca, queridos, murmurou. Davi continuou crendo. Não murmure. Diga: eu creio, Senhor. Diga: eu recebo essa palavra. Eu recebo. Tem um bosque para a minha vida. Eu vou sair mais fortalecido. Eu vou sair maior, mais forte. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu vou receber tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Querido, você vai receber. O Senhor me mandou aqui nessa manhã dizer para você: continue crendo. Eu não sei qual é o estágio do deserto, qual tem sido a tua luta, mas faça como Davi. Permaneça obedecendo, permaneça crendo que o bosque de Deus vai te guardar, amém? Você recebe? Dê a salva de palmas a Ele, que pode voltar para o seu lugar.